É motivo de alegria estarmos aqui durante todo este dia para juntos louvarmos e engrandecermos o santo nome do Senhor. Louvo a Deus por essa oportunidade, de estar na casa de Deus para juntos adorarmos e engrandecermos o santo nome do Senhor. Deus, Ele é fiel, está presente em nosso meio. Deus já tem falado conosco através dos louvores, através das palavras que foram ministradas aqui aos nossos corações. E de uma coisa eu tenho certeza: Deus ainda tem muito mais para as nossas vidas. Eu quero aqui meditar com cada um de vocês no livro de Gênesis, o capítulo 27. Que nos diz assim a palavra do Senhor: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia a más notícia dele a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhes uma túnica talada de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram e já não lhe podia falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram a seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiava por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Nós vemos aqui, irmão, a história contada sobre José, um jovem de apenas 17 anos de idade, mas que Deus ele já tinha um plano, um propósito na vida de José. Embora muitas vezes, às vezes a gente não entende a trajetória e o processo que temos que passar. E com José não foi diferente, irmão. Ele tinha aquele relacionamento com seus irmãos. E a gente sabe o quanto é difícil o relacionamento com irmãos. Eu venho de uma família de 12 irmãos. E no meio dos irmãos sempre há aquela contenda, sempre há aquele que não aceita algo, sempre há aquele que acha que você está querendo se exaltar, acha que você está querendo ser melhor. E com José não foi diferente. Ele passou por tudo isso. E Deus, ele começou a revelar a José tudo aquilo que Deus já tinha preparado para a vida dele. E José, ele achava que contando para os seus irmãos estariam felizes, alegre, e iam torcer pela vitória dele. Mas não foi dessa forma. E quando Jacó demonstrava o amor dele por José, porque às vezes até as pessoas dizem: não, mas você ama cada um filho de uma forma diferente. Não é que a gente ama de forma diferente. É que tem aqueles que é mais chegado. Tem filho que ele é mais próximo dos seus pais.
Tem filho que ele é mais distante. Tem filho que ele se aproxima mais, é mais carinhoso. Tem filho que ele é mais quieto. E a gente sabe que o amor, eles são iguais. Mas as atenções é que são diferentes. E José, ele via isso através das atitudes do seu pai. E o seu pai fez uma túnica para José. Uma túnica que destacava ele aonde ele estivesse. Uma túnica que daria honra a ele, demonstraria honra, que ele era um homem honrado. E os seus irmãos ficaram ainda mais revoltados. E eles começaram a querer que José não estivesse mais no meio deles. Por isso, irmão, que nós devemos ter muito cuidado com aquilo que você tem, com aquilo que você vê, com aquilo que você ouve e com aquilo que você fala. Porque José, ele falava para os seus irmãos aquilo que Deus mostrava para ele, achando que os seus irmãos iriam se alegrar. Mas eles não se alegravam. E José não sabia o processo que teria que passar para chegar aonde Deus queria que ele chegasse. E os seus irmãos começaram a tentar procurar um jeito de fazer com que José não estivesse mais ali. Irmãos, cuidado com os seus sonhos. Cuidado com aquilo que Deus lhe mostra. Porque nós oramos, nós buscamos a Deus, mas muitas vezes falamos demais. E Deus nessa tarde está falando conosco. Aquilo que Deus colocar no seu coração, guarde para você e Deus. Deixe acontecer. Quando acontecer, aí você vai contar a vitória, para que as pessoas possam se alegrar com você. Porque entenda uma coisa, nem todo mundo que está com você, nem todo mundo que está do seu lado, ele quer o mesmo que você. E nós precisamos entender isso. Entender que Deus, ele tem um plano, tem um propósito. E muitas vezes nós precisamos vigiar. E você vai ver na história de José o quanto ele passou, o quanto ele padeceu. Os seus irmãos o venderam. A princípio queriam tirar sua própria vida, mas pegaram ele e venderam. E não foi ninguém, irmão, foi seus irmãos. É aquele que você menos espera. É aquele que você acha que vai estar do seu lado para cuidar de você. É aquele que você acha que na hora que você precisar, ele vai estar lhe ajudando. Mas foi diferente. Foram os seus irmãos que tentaram mal contra a vida deles e disseram assim: eu quero ver agora o que será dos seus sonhos. Mas eles não entendiam, eles não compreendiam que era Deus que estava agindo. Através daquela atitude, era Deus levando José para perto da bênção que Deus tinha para entregar na mão dele. Então nós achamos que tudo ao nosso redor é para o bem, mas muitas vezes não é. Tem alguém que só quer ouvir você contar os planos, os projetos, aquilo que Deus falou para você, e depois sair dizendo: vai chegar a lugar nenhum. Deus não vai fazer isso. Ele ou ela não tem possibilidade. Ela não tem nem como chegar. Ele não tem nem como projetar nada. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa.
os seus planos e os seus projetos estão nas mãos de Deus. É Deus quem faz, é Deus quem dá a última palavra, é Deus que faz acontecer. Aquilo que você nem imagina, Deus faz acontecer. Então somente continue em oração, continue buscando a Deus, continue fazendo o que você está fazendo e deixe Deus trabalhar. Não ouça palavras negativas, não ouça palavras de pessoas que não têm nada para somar junto com você, mas acredite naquilo que Deus tem falado para a sua vida. Se Deus disse que você vai chegar, você vai chegar. Se Deus disse que vai fazer na sua vida, Deus vai fazer. Se Deus disse que vai agir, Ele vai agir, porque Deus, Ele não muda. Quem muda sou eu e você. E eu acho lindo, irmão, que Deus começa a trabalhar na vida de José de uma forma toda especial. Ele é vendido ali para o Egito, e quando ele chega lá, Deus era com José. E José se destacou, e José começou a prosperar, e José começou a ser observado. E ele começou a ter destaque. Mas o inimigo sempre investe para tentar tirar a gente do foco daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Investiu na vida de José. Mas José, ele perseverou e ele disse: jamais eu faria isso e pecaria contra o meu Senhor, contra o meu Deus. Nós precisamos, irmãos, estar atentos, porque nem tudo aquilo que vem é da parte de Deus. Tem coisa que Deus vai permitir na sua vida que chegue de forma que você nem espera. Mas tem coisa que Deus vai permitir que você tem que saber se realmente é de Deus. Será que foi Deus mesmo que permitiu isso? Será que Deus quer realmente que eu entre por essa porta? Será que Deus quer realmente que eu vá fazer isso? Então você precisa saber identificar qual é a vontade de Deus. E o que eu começo, irmão, a ver e a observar, aqui no versículo 45, e o versículo, capítulo 45, versículo 5, disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendesse para o Egito. Eles não entendiam, irmão, que Deus estava levando José para proteger a sua casa. José, ele foi ali com um propósito, porque Deus, ele vê além. Eu costumo dizer que a gente vê aquilo que está diante dos nossos olhos, e muitas vezes a gente ainda vê mal, porque às vezes a gente não consegue enxergar as coisas como realmente são, e interpreta de forma diferente. E eles acharam que vendendo José estaria livre, mas não. Deus levou ele para o Egito, fez ele prosperar, colocou ele como governador daquele lugar, e a fome bateu. E os seus irmãos precisaram chegar até o Egito, porque sabia que lá tinha alimento. Mas ele não esperava que José estaria lá. Eles não esperavam que José era o governador daquele lugar. Então não se preocupe não. Talvez você não esteja vendo nada. Talvez alguém não valorize, não veja você como realmente você é. Mas fique firme nas promessas do Senhor, porque Deus, ele vai fazer você se destacar, e o nome do Senhor há de ser glorificado. E quando eles chegaram ali, que José se revelou para eles, eles ficaram assustados. Eles ficaram temendo. Por quê?
porque eles sabiam o que tinham feito com José. E eles não esperavam que José estivesse ali. Mas José, irmão, ele não guardou mágoa. Ele não deixou rancor no seu coração. Ele não deixou que aquilo viesse prejudicar a sua vida. Então, nessa tarde, não deixe que nada, que palavras, que afrontas, venha impedir aquilo que Deus tem na sua vida. Porque Deus, ele tem coisas grandes e coisas maiores. Se ninguém entende, se ninguém compreende, mas Deus, ele sabe aonde vai chegar você. Deus, ele sabe o projeto que ele tem na sua vida. Deus, ele sabe aquilo que ele tem preparado para você. E quando os irmãos de José viram isso, ficaram assustados. Aí José, no capítulo 45, e o versículo 8, ele diz: assim não foste vós quem me enviaste para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Ele entendeu. José, ele compreendeu que aonde Deus tinha levado ele, pelo processo que ele tinha passado, era Deus que tinha permitido para ele chegar aonde estava. Não importa a situação, porque se Deus fosse mostrar o processo que nós teríamos que passar na nossa jornada, a gente não aguentaria. Mas Deus, ele vai nos mostrando, nos moldando e nos mostrando que nós precisamos estar debaixo da vontade de Deus. E José, ele entendeu, irmão, ele não guardou mágoa no seu coração. Ele não deixou que aquilo viesse fazer com que ele crescesse revoltado, angustiado com a sua família, com os seus irmãos. Não, muito pelo contrário, ele entendeu que foi um processo de Deus para que ele chegasse até ali. Então, se alguém está fazendo alguma coisa contra a sua vida, se alguém está falando alguma coisa contra você, se alegre. Descanse no Senhor, porque é Deus que está levando você para mais próximo da bênção. Você já ouviu falar nesta manhã que Deus, ele trabalha de forma diferente. Ele não trabalha igual na vida de todos os seres humanos. Ele trabalha na minha vida de uma forma, ele trabalha na sua vida de outra. Mas de uma coisa nós temos certeza: Deus, ele está no controle das nossas vidas. E José, ele chegou ali e ele não só ajudou os seus irmãos, mas ele se compadeceu da vida de cada um deles. E você vai ver, quando você começa a ler a história, você vai ver que quando Jacó, ele morre, aí os irmãos de José se preocupam. E eles vão mandar alguém até José. Sabe por quê, irmão? Porque aquele que faz o mal, ele acha que todo mundo é da mesma forma. E eles ficaram com medo. E eles mandaram alguém até José, que disse assim. Depois vieram também, no capítulo 50, e o versículo 16, nos diz assim: portanto mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoe a transgressão dos teus servos, do Deus do teu pai José.
José chorou enquanto eles falavam, porque eles achavam que depois da morte do seu pai, de Jacó, José iria se vingar deles. Mas José não tinha, irmão, tempo para isso. José ele tinha outro propósito, outros planos. Deus tinha exaltado José com um objetivo. Deus tinha exaltado José para que ele pudesse brilhar em meio às situações, para que ele pudesse refletir a glória de Deus. Porque você, quando começa a ler a história, você vai ver como José, ele governou aquele lugar, como Deus deu sabedoria a ele para lidar com aquela situação, daquela fome que estava acontecendo. A sabedoria que Deus deu a ele foi por causa do processo. Então não desanime por causa do processo, porque tudo isso está levando você para mais perto de Deus. É para quando chegar a bênção nas suas mãos, você saber e entender e dizer: foi Deus que fez isso. Não fui eu, mas foi Deus. E eu acho lindo que José escutou tudo e chorou. E você vai ver no versículo 20 que José diz: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como verdes agora, e se conserve muita gente em vida. Porque José ele tinha sabedoria dada por Deus para governar aquele lugar. E os seus irmãos, eles foram honrados. Então não deixe que nada lhe tire do centro da vontade de Deus. Você pode até dizer: irmã, mas você não sabe o que eu estou passando. Mas uma coisa eu vou lhe dizer novamente: não deixe que nada lhe tire do centro da vontade de Deus. Porque Deus, ele tem o melhor para a sua vida. Aquilo que eu e você não enxerga, Deus, ele vê. Ele vê além. Ele vê aquilo que eu e você não vê. O nosso futuro está nas mãos do Senhor. E Deus, ele sabe aonde você vai chegar. E para onde você vai chegar, Deus tem um plano, Deus tem um processo. E o processo muitas vezes dói, o processo muitas vezes machuca, o processo muitas vezes leva você a lugares que você não quer ir, leva você para ficar sozinho. Sabe o que é isso? É o processo. José, ele passou por tudo isso, ele foi para a prisão. Ele ficou lá sozinho, mas ele não disse nada contra Deus. Ele não perguntou por que os seus irmãos tinham feito aquilo. Ele não chegou a indagar e dizer: por que vocês fizeram aquilo comigo? Eu sendo o irmão de vocês. Não, ele compreendeu e entendeu que Deus estava fazendo na vida dele. Então, nessa tarde, eu não sei o processo que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus, ele está no controle da sua vida, no controle dessa situação. Irmão, se cada um fosse contar o que já tem passado para chegar aonde está, só Deus, com as mãos poderosas dele, é quem pode dar vitória. Então faça como José, seja perseverante e entregue nas mãos do Senhor. Se alguém falou ou disse alguma coisa que veio de encontro à sua vida para lhe entristecer, não diga nada, se cale. Vá para os joelhos e diga: Jesus, eu quero colocar em tuas mãos. Porque é o Senhor quem me conhece. É o Senhor quem sabe como agir na minha vida.
Aquilo que você não pode fazer, diga: Senhor, faça por mim, porque eu não consigo, mas o Senhor sabe o que é melhor na minha vida. Então, nessa tarde, descanse o seu coração. Esse processo não vai lhe matar. Esse processo não vai fazer você ficar parado. Esse processo está lhe levando para mais perto de Deus. E creia que a vitória está próxima, porque o Senhor está agindo em prol da sua causa. E eu já agradeço a oportunidade em nome de Jesus.